Boa noite a todos os irmãos. É um prazer estar aqui nesta noite participando dessa live de final de ano e venho aqui para contar o meu testemunho de como eu encontrei o movimento e como eu reencontrei ele. Quando eu tinha uns 12 anos de idade, meus pais se mudaram ali para a cidade de Umuarama, no estado do Paraná, e eu tive conhecimento ali com os irmãos, né? O irmão Mauro, o irmão Joel, o qual tinha as reuniões em sua casa. Creio eu, meu pai já participava antes da gente ir ali de mudança, né? E eu comecei a participar também, eu gostava muito, não perdia quase nenhuma das reuniões, sempre estava junto ali que podia e gostava muito de ouvir falar das coisas de Deus. A gente ficou ali por volta de uns 7 meses e quando foi em janeiro de 2004, meus pais decidiram voltar para Valinhos de novo e a gente veio embora de mudança. Chegando aqui, meu pai não se manifestou em procurar o movimento. Eu também creio, eu não tinha uma conversão genuína, não me manifestei também, mas tinha muitas coisas guardadas em meu coração, em minha mente, das coisas de Deus, gostava muito de ouvir falar das coisas de Deus, e era convicta comigo que eu tinha encontrado o caminho da verdade, que não ia procurar outro caminho, porque ou eu seguia na onde estava a verdade, ou então eu não ia em lugar nenhum, né? Eu não tinha propósito de procurar outra igreja, né? E a gente recebeu visitas ali do irmão Mauro e sua família, o irmão Orlando. Também recebemos uma vez, dia de sábado, o irmão Orlando com sua família. E pela última vez o irmão Orlando ali foi fazer uma visita ali em casa. Eu estava também no dia daquela visita ali, meu pai, ele também estava ali junto, a gente conversou bastante naquele dia, o irmão falou bastante coisa, só que o meu pai, ele fechou qualquer possibilidade ali de estar prosseguindo com os estudos no movimento, ele foi duro, que nem o irmão diz, ele rechaçou. Eu fiquei muito chateada com aquilo, que por mais que eu não tomasse posição ao lado da verdade, mas eu gostava muito de ouvir o irmão falar das coisas de Deus, né? Eu cria e eu confiava, né, em tudo que os irmãos falavam. Então, eu fiquei muito triste, mas não podia me manifestar também, né? E o tempo passou, o irmão nunca mais foi ele visitar nós, né, devido ao que aconteceu na última visita. E meu pai começou a procurar outras igrejas, né, outras denominações, e queria que eu fosse junto. Muitas das vezes eu fui contra a minha vontade. E eu fiz várias visitas, assim, várias igrejas, só que nenhuma delas eu colocava o meu coração, porque eu tinha comigo que o caminho da verdade eu já tinha encontrado, então eu não conseguia, né, colocar a minha fé ali, né, eu ia mesmo simplesmente por uma visita, né. E por fim, meu pai foi para a congregação cristã e ele batizou ali naquela igreja, e foram feitas algumas visitas ali para mim, né, para mim estar participando, e eu fui, participei, por sinal gostei muito, achei bonito, né, a ordem deles, né, a doutrina, algumas coisas achei similar ao movimento, e algumas coisas que está nas escrituras também, eu via que eles pregavam, né, aquilo que era verdade, e começou a entrar dúvida no meu coração, será que aonde que eu estava indo também não pregava a verdade, que não era o caminho certo? E comecei a questionar Deus, né? Entre eu e Deus eu ficava questionando ali, participando, né? E um dado dia eu tive um sonho, né? Foi muito breve, né? E neste sonho aparecia o irmão Joel, ele já é falecido, e ele parecia com vestes brancas, com os braços abertos, como que subindo, e reluzia luz em volta das suas vestes, e o seu semblante era um semblante de alegria, né? De alegria, como que ele estivesse subindo. Lógico, hoje, na época também, eu cria que ele estava dormindo, aguardando a ressurreição, né? Já nesse tempo não era nada assim que ele estivesse subindo aos céus já, né? Mas foi um sonho assim que eu acordei e aquilo me chamou muita atenção. E imediatamente chegou um temor junto, e eu falei, o caminho da verdade, Deus está me mostrando que está lá naquele povo, lá de Umuarama que eu ia, lá que está o caminho verdadeiro que prega as verdades. E eu fiquei convicta com aquilo, e assim que pude eu procurei o número de telefone do irmão Orlando Borges,
que foi assim que eu deixei anotado no meu caderno, que o irmão Mauro passou pra gente lá em Moarama para procurar por ele em Campinas. E eu fui num orelhão ali um pouco distante de casa, liguei para ele e conversei com ele, perguntei de onde que era a igreja, né, que eu estava com desejo de ir, com uma amiga minha ainda ali na igreja, e perguntei do irmão Joel, e ele falou que o irmão Joel tinha falecido, mais ou menos uns 3 meses, e que o funeral dele tinha sido muito bonito. E terminando aquela ligação ali, eu voltei mais convicta ainda para casa de que eu tinha que servir a Deus, tinha que me posicionar ao lado da verdade, né? E comecei a me manifestar na guarda do sábado, né? Algumas coisas ali em casa, mas o combate se levantou grandemente ali contra mim, foi muito difícil, porque eu não tinha ninguém que me orientasse, que me desse um conselho, e foi muito dificultoso ali para mim, mas foi chegado um dado momento que a minha fé desfaleceu, né? E pela última vez, um dia aí na escola, eu falei, eu vou ligar para aquele irmão, se eu não conseguir entrar em contato com ele, é porque não é para mim teimar mais com isso, né? Não é para mim insistir, talvez não é o que Deus queira para mim, devido tanto de combate que eu estava tendo. E eu fui ali, tentei ligar, não consegui conversar com ele, não consegui entrar em contato. E por fim eu desisti, me dei por vencida, né? Voltei na onde que eu estava indo mesmo, acabei me batizando, mas não foi um batismo assim de conversão mesmo, né? E porque sempre tinha comigo no meu coração muitas coisas que eu tinha aprendido, ouvido, e nesse tempo todo, foram mais ou menos uns 17 anos, né, da época que eu ouvi a mensagem, até eu reencontrar de novo o movimento. Eu creio que não tinha uma semana da minha vida que algum dia o Senhor, de alguma forma, de alguma maneira, me trouxesse esse povo à mente, me trouxesse as mensagens que ficaram guardadas comigo. Eu sempre lembrando ali, passei muitas aflições, noites de sono sem dormir, preocupada, porque eu dizia, se for verdade mesmo sobre o decreto dominical, se a porta da graça se fechar para mim, o que vai ser da minha alma? Então aquilo me abatia muito, mas eu guardava comigo mesmo. E com o passar dos tempos, eu comecei a ver algumas coisas já que não estava me agradando, né, onde eu estava indo, eu via que não batia com as escrituras, mas sempre naquela questionando, né, o Senhor, né, porque que eu tentei ir para o movimento e não consegui, mas aí eu ficava sempre naquelas dúvidas, e um dia eu comecei a procurar querer compreender a verdade, né, o porquê das coisas, mesmo comecei a ver na internet algumas coisas, questão do sábado, questão da alimentação carne também, e foi aonde que eu comecei a aprender algumas coisas, a compreender. Deus foi clareando a minha mente. Um dado dia, eu mexendo na internet, encontrei um movimento no YouTube, comecei a olhar, reconhecer. Falei assim, esse aqui tá parecendo um movimento daquele povo lá de Moarama. E eu comecei a olhar, encontrei o irmão Mauro, a irmã Gina, e aquilo para mim foi uma alegria tão grande, parecia que eu tinha encontrado o ouro, e realmente eu encontrei algo mais valioso do que o ouro. Aquilo me trouxe esperança, mas ao mesmo tempo me trouxe temor, porque eu não sabia como eu iria me manifestar por causa da família, da crença deles. Eu sabia que ia ser muito difícil para mim, e eu comecei a estudar as coisas de Deus, e comecei a ver as lições do movimento. Eu vi o Senhor fazendo uma conversão ali no meu coração. Eu fiquei mais ou menos um mês estudando ali, quietinha, sem comentar com ninguém, e fui vendo, fui sempre ali, e chegou um dado momento que algo me dizia que eu tinha que me manifestar, e eu já não comia, não dormia, já estava ficando uma situação difícil, e aquilo cobrando de mim que eu tinha que me manifestar, me posicionar ao lado da verdade. E foi na onde eu comecei a procurar, né, nas redes sociais. Eu encontrei a irmã Regiane, que eu vi algumas lições dela. Eu falei, eu vou falar com essa irmã. Entrei em contato com ela, aí ela entrou em contato comigo pelo WhatsApp, a gente começou a conversar, eu contei a minha história para ela,
falei sobre o Orlando Borges, ela falou que era o tio dela, que ele era de Campinas, e a gente sempre conversando ali, ela me deu todo o suporte, ajuda ali naquele momento, e eu conversei com ela sobre o meu esposo, o que eu ia fazer, porque eu sabia que ia ser muito duro ali, e eu sei que eu me manifestei em casa, a guerra levantou, a luta foi muito grande, foi muito difícil para mim, mas com as orações dos irmãos o Senhor tem me ajudado, tem me sustentado mediante a tempestade, e ali sempre em contato com a irmã, com o irmão Orlando e com a irmã Ilma também, que foi ali me ajudar, foi no meu trabalho ali, sempre aconselhando, sempre me ouvindo, me orientando, né? Foi uma ajuda muito grande também, né? Não tenho palavras para agradecer a Deus e a Regiane e sua família, o irmão Orlando, a irmã Ilma, e a todos os irmãos que têm orado de alguma forma por mim, de gratidão imensa, né, que eu tenho, né. E ali, né, se levantou um combate muito grande, eu não conseguia a minha liberdade de poder servir a Deus, foi muito duro, foi muito difícil. Meu esposo trouxe os anciões para conversar comigo em casa, eu conversei, contei para eles, né, a minha questão, a questão sobre o sábado. Eles não, assim, falaram para mim que não via nada demais em mim, que eles entendiam que era como que eu se quisesse buscar mais santificação, mas ali meu esposo não aceitava de maneira alguma e eu tive que recorrer ao cooperador da nossa comum, e foi na onde que ele orientou que a gente fizesse uma ata, uma reunião com os anciões, que ficasse registrado ali, devido ao que eu estava passando, que eu precisava ter a minha liberdade, né, de consciência, de servir a Deus, e que a gente entrasse ali em contato, né, que ficasse tudo registrado, né, para todos compreender que a minha decisão era por uma questão de fé, né, não era porque eu queria prejudicar ninguém, nem fazer nada com ninguém. E realmente a gente foi ali naquela reunião, né, eu tive que tomar a posição, né, ao lado da verdade, foi o que eu quis, né, porque chegou um dado momento que eu falei, não, para mim, né, tomar a minha posição, eu vou ter que enfrentar essa reunião. Para mim foi muito difícil, mas o Senhor tem me ajudado. Eu cheguei ali naquela reunião, foi o cooperador e sua esposa para representar o meu caso, e o meu esposo foi várias pessoas a favor dele para defender ele. Eu me senti muito, assim, parecia que eu estava sozinha, que eu não tinha ninguém por mim ali naquele momento. Conversei com a irmã, pedi orientação do que eu falaria, pedi oração, que aquilo estava sendo muito difícil para mim. E a reunião foi feita ali, eu contei a minha situação novamente, os anciões já conheciam o meu caso mais ou menos, e ali naquela reunião se levantou do lado do meu esposo, parente dele ali, defendendo ele, levantando, falando as coisas contra mim, e zombarias, e falando em questão da alimentação carne também. Foi muito difícil, eu me vi numa situação complicada ali naquela reunião, mas num dado momento aquele ancião virou para esse parente do meu esposo e disse a ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E voltou ali para o meu esposo e disse: é melhor um prato cheio de hortaliça e com ele o amor do que um boi gordo e com ele o ódio. Então, quando ele citou esses versos, eu vi que ele estava me defendendo, mesmo não tendo a mesma crença que eu, mas Deus usava dele ali para me defender naquela reunião, ainda que parecia que eu estava sozinha de alguém falar a meu favor na minha causa, por causa da minha crença, mas ele me defendeu, o próprio ancião daquela igreja falou um verso que é usado pelo movimento, e eu vi a mão de Deus intervir ao meu favor, os anjos de Deus trabalhar ali naquela reunião, e eu creio que os anjos estavam ali naquele dia. Eu saí ali daquela reunião contente pelo movimento que eu vi que Deus fez, e eu consegui a minha liberdade de poder estar participando com os irmãos do culto. Foi muita alegria para mim. Foi as orações dos irmãos que chegaram aos céus, né, para mim ter essa liberdade, para o Senhor ter me dado força de passar esse processo, porque não é fácil.
mas o Senhor tem me ajudado em tudo ali. E eu sou grata a Deus por isso, por tudo que o Senhor me fez, e hoje por poder fazer parte dessa família, é um privilégio, sem merecimento, e eu sou muito grata a Deus por tudo mesmo. E antes de eu terminar o meu testemunho, gostaria de deixar um verso bíblico aqui que eu acho muito lindo. Até por sinal, eu sempre gostei muito dessa parte. As poucas vezes que eu li a Bíblia antes, né, de eu procurar o movimento, eu lia muito pouco, mas as poucas vezes que eu li, essa parte ficou gravada comigo, né? Eu sempre achei muito linda e eu vou ler elas para os irmãos. Eu até tinha um papelzinho colado na minha geladeira com esse verso, se eu não estou enganada, eu procurei para confirmar, eu acabei não encontrando, mas pelas palavras é o mesmo que eu tinha guardado, e está em 2 Coríntios, verso 12, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, a gente vê aqui essa mensagem que o apóstolo Paulo deixou, uma mensagem maravilhosa, em que ele dizia que sentia prazer nas fraquezas, né, nas injúrias, né, ele sentia prazer nas perseguições, e isso é algo maravilhoso. E peço a Deus que conserve em nós a fé, a esperança, e que possamos ser assim como Paulo, né, sentir prazer nas nossas perseguições, nas nossas tribulações, né, porque para a gente ser participante do sofrimento de Cristo, né? Isso é um privilégio para a gente, né? De muita alegria, né? Mesmo que muitas das vezes parece difícil para a gente, mas a gente padecer por aquele que deu a sua vida por nossas almas é maravilhoso. Não tenho palavras para agradecer. Então é tudo isso que eu tenho aqui a deixar de meu testemunho nessa noite. Eu agradeço a Deus por tudo. Amém.